Boa tarde, meus amores. Vamos lá para o nosso segundo momento hoje. Geografia. Escola João Veríssimo, tia Mônica Elizabeth, turma do quarto ano B. A data de hoje, 23/9/2020, quarta-feira, 23 de setembro. Vamos trabalhar o município, páginas 145 e 146, que é as explicações, e as páginas 147 a 149. Município. Considerado a unidade administrativa, os municípios apresentam várias características distintas, tais como população, desenvolvimento econômico e etc. Município é a unidade administrativa que possui uma sede, que normalmente é a cidade, e é uma estrutura de poder público para atender suas necessidades específicas. Cada município tem um prefeito e uma Câmara de Vereadores, que são responsáveis pelo cumprimento e elaboração das leis. A quantidade de vereadores varia conforme o contingente populacional de um determinado município. Quanto maior o número de habitantes, maior a quantidade de vereadores. Aí está a sede da Prefeitura do Recife, que é o Palácio Prefeito Antônio Farias. De acordo com os dados de 2011 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil possui 5.565 municípios, sendo 853 conforme o estado de Minas Gerais. Em contrapartida, o estado que abriga a menor quantidade de municípios é Roraima, com apenas 15. Os municípios possuem várias características distintas, como o número de habitantes, o grau de desenvolvimento econômico, a riqueza histórico-cultural, a rede urbana, os aspectos físicos, entre tantos outros. Essas unidades administrativas podem apresentar áreas urbanas, rurais ou áreas mistas. O município urbano é caracterizado por ser totalmente urbanizado. Os municípios rurais são que predominam as áreas rurais. E os municípios mistos, que é a área mista, apresentam as regiões urbanizadas e rurais. Aí está a nossa bela cidade do Recife, a Veneza brasileira, que é cercada de rios e pontes. Poder Executivo Municipal. O Poder Executivo Municipal é representado pelo prefeito e o vice-prefeito. O prefeito é o chefe do Estado Executivo. Pela legislação vigente, para ser prefeito, a pessoa deve ter nacionalidade brasileira, estar em pleno exercício dos seus direitos políticos, deve ter domicílio no município em que pretende se candidatar, idade mínima de 21 anos e está afiliado a um partido político. O prefeito eleito toma posse em 1º de janeiro do ano subsequente às eleições, em sessão na Câmara dos Vereadores do município. Presta, nessa ocasião, compromisso público de defender e cumprir a Constituição Federal e todas as leis vigentes, desempenhar com honra e lealdade as suas funções e promover o bem-estar e progresso do município. O prefeito exerce funções executivas e administrativas. É responsável pela condução das políticas públicas no município e pelo bom funcionamento da máquina administrativa. A administração pública municipal é composta por órgãos voltados à execução das políticas municipais. O prefeito e todos os municípios devem zelar pelo fiel cumprimento da Lei Orgânica Municipal. Esta lei é que organiza as políticas do município, como planejamento urbano, prestação de serviços, administração municipal e etc. O prefeito deve contribuir na luta pelos direitos humanos. O prefeito, para contribuir na luta dos direitos humanos, deve priorizar a gestão municipal pelos princípios de direitos humanos, constante nos instrumentos internacionais e legislação brasileira. Constituir um canal de expressão e participação popular
conselho, comissão ou fórum, independente politicamente, com autonomia financeira e com poderes de autoconvocação, onde a sociedade civil possa participar da formulação de políticas públicas e monitoramento de gestão municipal. Participar pessoalmente das atividades ligadas à defesa dos direitos humanos. Receber as recomendações e sugestões de políticas e análises proferidas pelos canais de participação popular. Elaborar planos de ação afirmativas a fim de combater a discriminação de grupos vulneráveis, como pessoas portadoras de deficiências, homossexuais, portadores de HIV/AIDS, idosos, mulheres e negros. Dar ampla publicidade e transparência aos atos administrativos, recursos transferidos da União e Estados, convênios, obras, projetos pertinentes às políticas de direitos humanos. Comprometer o orçamento municipal com políticas de direitos humanos e cidadania. Poder Legislativo Municipal. A Câmara Municipal tem funções legislativas, administrativas e fiscalizadoras. As funções legislativas consistem em elaborar leis sobre todos os assuntos definidos como de competência do município. Os vereadores têm o direito de apresentar projetos de lei, de apresentar emendas aos projetos de lei, de aprovar ou rejeitar projetos, de aprovar ou rejeitar veto do prefeito e a apresentar moções. As funções fiscalizadoras se destinam a fiscalizar e controlar os atos do poder executivo, prefeito, vice-prefeitos e secretários municipais, e os atos de toda a administração municipal. A Câmara exerce essa função fiscalizadora, mediante requerimento de informações sobre a administração, mediante a criação de comissões parlamentares de inquérito para apuração de fato determinado, fazendo vistorias e inspeções nos órgãos municipais e ainda convocando as autoridades municipais para depor e prestar esclarecimentos. As funções administrativas exercidas pela Câmara se destinam à organização dos seus serviços internos, tais como composição da mesa diretória, constituição das comissões, bancadas partidárias e etc. Função administrativa é restrita à sua organização interna, regulamentação de seu funcionalismo, estruturação e direção de seus serviços auxiliares. A Câmara exerce ainda a função de assessoramento, através da indicação, que é o instrumento legislativo pelo qual a Câmara sugere ao prefeito medidas de interesses da administração pública, como, entre outras, a adoção de programas sociais, construções de escolas, abertura de estradas, limpeza pública e etc. Também a Câmara Municipal exerce algumas funções parecidas com o Poder Judiciário, quando processa e julga o prefeito e os vereadores envolvidos em crime de responsabilidade. A pena imposta a esses agentes políticos pode ser até mesmo um impeachment, que é a perda do mandato. Vereadores. Os vereadores possuem mandato com duração de 4 anos, sendo a reeleição ilimitada, quer dizer, ele pode se candidatar várias vezes, não tem feito prefeito, governador e presidente que só pode se candidatar à reeleição 2 vezes. Não, o vereador pode se candidatar a ser reeleito quantas vezes que ele quiser, que é ilimitado. A quantidade de vereadores em uma Câmara é estabelecida entre um número mínimo de 9 e um número máximo de 55 vereadores, dependendo do número de habitantes da cidade. Em Recife, a Câmara Municipal é constituída por 39 vereadores. Para se candidatar a vereador, é necessário atender os seguintes requisitos: ter nacionalidade brasileira, estar filiado a algum partido político, ter idade mínima de 18 anos, possuir domicílio eleitoral no município
pelo qual concorre ao cargo, ter pleno exercício dos direitos políticos. Os vereadores possuem função de discutir as questões locais e fiscalizar o ato do executivo municipal, prefeito, com relação à administração e gastos do orçamento. Eles devem trabalhar em função da melhoria da qualidade de vida da população, elaborando leis, recebendo o povo, atendendo às reivindicações, desempenhando a função de mediador entre os habitantes e o prefeito. Outra importante atribuição a um vereador é a elaboração da lei orgânica do município. Esse documento consiste numa espécie de constituição municipal, na qual há um conjunto de medidas para proporcionar melhorias para a população local. O prefeito, sob fiscalização da Câmara de Vereadores, deve cumprir a lei orgânica. Atividade da página 147. Qual é o nome do seu município? Converse com 2 adultos de sua família e escreva abaixo a opinião deles sobre alguns melhoramentos que precisam ser feitos no seu município. O nome dele e a resposta são 2 pessoas. Com a ajuda de um adulto, escreva o nome de 4 bairros do seu município. Que tal fazer uma exposição? Agora sim, gente, esse aqui, o quarto quesito, como nós não estamos em sala de aula, não vai ser possível realizar essa tarefa, tá certo? Então, esse quarto quesito a gente pula. Complete as frases, página 148. Complete as frases com as palavras do quadro abaixo: prefeito, estado e vereadores. Todo o bairro faz parte de um município. Os municípios juntos formam um. Quem administra o município é os elaboram as leis municipais. Por quem é formado o Poder Executivo Municipal? 7º, por quem é formado o Poder Legislativo Municipal? 8º, quais são as funções do Poder do Executivo Municipal? Da página 149. As principais funções do prefeito são planejar, comandar, coordenar o município, enviar projetos de lei à Câmara Municipal e tomar medidas para melhorar o município. Observe o seu município, veja o que está faltando melhorar. Escreva abaixo uma carta para o prefeito de sua cidade, fazendo as reivindicações para a melhoria do seu município. 10º e último quesito: e se você fosse o prefeito do seu município? Quais melhorias você faria em relação ao lazer da comunidade? Então, gente, para responder essas questões, vocês vão ler as paginazinhas do seu livro, ler para conhecer, ler para entender e ler para responder. Aqui nessa aula a tia colocou mais informações que não tinha no nosso livro, tá certo? Para vocês conhecerem mais a fundo o que é o seu município, tá bom? Boa tarefa e até amanhã. Tchau!